Eu sou a Franciele, fui estudante do curso de História da UX no período de 2011 até 2014. Hoje eu sou professora do Estado, aqui de Caxias, dou aula para o ensino fundamental e para o médio, dou tanto aula de História quanto aula de Geografia. No meu período da universidade eu sempre morei aqui em Caxias, né? E na verdade nesse período da universidade a minha casa era a UX, porque eu sempre trabalhei, né? Ou nos museus, ou no IMHC, ou então era bolsista de iniciação científica. Então o meu ambiente, assim, durante a universidade sempre foi a UX. Eu saía muito cedo de casa para ir trabalhar e voltava muito tarde, porque daí eu já ficava, almoçava, ficava na tarde trabalhando ou estudando, enfim, e de noite ia pra aula e daí voltava para casa só mesmo no final da noite. Sempre estive muito presente na UX, né? O CAE foi um espaço muito importante para mim, porque, na verdade, nos períodos que eu não estava ou na sala de aula ou trabalhando, eu estava lá dentro do CAE. Então, a gente cuidava do CAE como se ele fosse, né, um ambiente da nossa casa, né? A gente fazia café, a gente passava a maior parte do tempo lá, sempre tinha o sofá, que a gente estava lá deitado, descansando, ouvindo uma música. Lembro também, inclusive, das vezes que a gente colocava o sofá, né, pro lado de fora, lá da varanda do CAE, que nem era uma varanda, né, mas que pra nós era a varanda, e a gente sentava lá no final da tarde, ficava conversando antes da aula. O curso de História, ele nem sempre foi a minha opção, assim. Eu queria fazer outro curso, acabei indo para o curso de História, e no curso de História eu descobri a minha real, assim, o meu real sonho, né? Eu queria mesmo ser professora, que é o que eu sou hoje, né? Ter esse contato com as diversas juventudes que eu já tinha antes, mas que eu não tinha noção que talvez eu indo para a sala de aula fosse uma coisa que eu quisesse tanto assim. Então, com o tempo, as minhas escolhas, elas foram cada vez me levando mais a querer continuar no curso de História. Lá no curso de História, a forma como eu pensava também evoluiu muito. Eu participei muito tempo do diretório acadêmico, né? Enfim, sempre estava lá envolvida em todas as coisas que aconteciam enquanto estudante, né, no curso de História. Eu posso dizer também que o curso de História, ele acabou ou não me transformando, né? Porque antes do curso de História tem algumas coisas que a gente via de outra forma. E a partir daquele momento, estudando sobre realmente a história, a gente vai vendo que tudo que a gente faz na nossa vida e faz parte da história, né? Nunca vou esquecer da frase da Catânia. A Catânia sempre falou pra gente e falava sempre em todas as aulas que a gente era agente histórico, né? E isso vai ficar sempre marcado, inclusive passo isso pros meus alunos sempre, né? O curso, ele me levou, então, como eu falei, a ser a pessoa que eu sou hoje, né? Foi um período que eu aprendi muito, que eu fiz muitas amizades, construí amizades nesse período de curso que eu vou levar para o resto da minha vida, com toda certeza. Aprendi a conviver com pessoas com diferentes pensamentos e isso com certeza me ajuda, né? E me ajudou nesse período tanto da universidade quanto depois, nas coisas que a gente passa, né, no dia a dia. Eu tenho muitas lembranças de aulas, dos professores, dos nossos colegas também. Vários dos professores marcaram, né, o meu período dentro da universidade. Desde as aulas que eu não gostava tanto, por exemplo, de medieval, mas que a gente tinha uma baita de uma mestre, né, que dava suas aulas da melhor forma possível, e ela era incrível, uma mulher maravilhosa, né, que é a Maria Beatriz,
Até as aulas da Prof. Luísa Iotti, que para mim foi uma grande mulher, uma pessoa muito importante na minha caminhada, porque foi junto com ela que eu desenvolvi as questões de estudo científico, pesquisa, ela que me deu essa oportunidade de estar mais próxima das fontes mesmo históricas, e eu sempre vou ser grata a ela por tudo que ela me propôs nesse período do curso de História, né? E todos os outros professores, né, a Daisy com o jeito louco dela de dar aula, que era sempre ótimo, a gente sempre dava muita risada na aula dela, além de aprender, né, enfim, todos os professores, a Cris, que dava as aulas de clássica, para nós, ela dava sempre muito xerox, muita folhinha, a gente não gostava muito, mas vou te dizer que essas folhinhas me salvaram em muitas aulas, que eu acabei pegando essas folhinhas que ela passava para nós, para dar para os meus alunos também. Nesse período que eu passei, né, na UX, tiveram muitas festas, muitos encontros de história, muitas reuniões que eu participei, reuniões que a gente saía chorando às vezes, reuniões que a gente dava muita risada também. Essas festas que, na grande maioria delas, eu estava na organização, mas que eu me divertia muito. Cuidar, né, do bloco, cuidar do CAE, deixar ele a nossa cara, né, ele não era tão bonito assim esteticamente, mas ele era a cara dos estudantes de história. Bom, a história, ela é extremamente importante para nossa vida, né, não seria eu, Franciele, sem ter passado pelo curso de história, então ele é muito importante mesmo. Só quero deixar um recado que eu fico muito feliz por ter feito parte da história desse curso que é tão importante e que a gente constrói muitos laços, a gente cresce muito dentro daquele curso e aprende demais. Então, agradeço a todos os professores que fizeram parte do meu período, né, em que eu estive no curso de História, aos meus colegas, e desejo boa sorte para quem continua no curso de História e quem fica, né, que tenha, né, novos colegas sempre entrando nesse curso de História.